Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. As comemorações do 10 de junho no peso da régua tiveram sabor a tutti-frutti. Olhe, por exemplo, o ministro Galamba foi vaiado à sua chegada. António Costa, aplaudido por muitos, acabou por sucumbir à pressão de alguns professores. Já Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a nobreza vitivinícola do Douro e dedicou-se à poda, com a famosa frase: cortar os ramos mortos. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema deste mês, Tágites, as musas inspiradoras, as ninfas que nos fazem escrever, pensar, cantar e avançar, aquelas que nos dão uma visão de futuro, aquelas que nos inspiram a fazer qualquer coisa. Pois é, cada vez mais necessitamos dessas ninfas, cada vez mais necessitamos dessas referências, cada vez mais necessitamos de alguém que, através do seu exemplo, seja inspiração para cada um de nós. Mas olhe, há de facto quem dedica o seu tempo a reconhecer os méritos a quem mérito é devido. Há quem dedique o seu tempo e que decida publicamente exaltar aquelas pessoas e aquelas instituições que fazem a diferença nas suas comunidades. Tudo depende da perspectiva com que se vê as coisas. Por exemplo, António Costa, na sua perspectiva, olhou para os cartazes onde o representavam como um determinado animal, ficou extremamente ofendido e disse que aquele cartaz era racista. Vendo de outra forma, já em Portugal, Rafael Bordal Pinheiro é considerado um vulto da nossa cultura e gostava muito de desenhar aqueles animais. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, eu estou a confirmar que é segunda-feira, dia do pontapé de saída para mais uma série de conversas e de programas em que vamos estar a abordar as mais diferentes temáticas e devo-lhe dizer uma coisa, sabe sempre bem começar a segunda-feira com alguém que já tem um percurso longo nesta mesa, até inclusive nos primeiros estúdios, os estúdios 7, onde iniciámos as emissões do Isto é o Povo a Falar, é o nosso convidado de hoje, o já nosso amigo Luís Castro. Ele é ativista e dirigente associativo e é o presidente da Associação dos Vizinhos de Arroios. Muito boa noite, Luís. Olá, boa noite, João. Obrigado mais uma vez a todos e boa noite aos telespectadores que nos estão a ver lá em casa. É sempre um gosto estar aqui à mesa sentado contigo. Eu acho que devíamos colocar umas câmaras também quando estamos ali a beber café, porque a temática lá também é super interessante. Olha, e Luís, não foi à toa que apareceu nesta minha nota introdutória o há quem reconheça os méritos daqueles que fazem alguma coisa pelas suas comunidades, porque, na verdade, eu creio que tu vens de um período em que os vizinhos de Arroios tiveram um trabalho excepcional nessa área. É verdade. De facto, eu recordo aqui
um texto que saiu recentemente num jornal, de um homónimo meu, também o jornalista Luís Castro, em que se queixa que, com tanta gente meritória a desempenhar na área da ciência, das humanidades, em determinados níveis da nossa vida social, a fazer coisas boas, que a nível internacional. E a nível internacional, portanto, reconhecido lá fora, passam na nossa comunicação social completamente despercebidas, nem sequer se sabe quem são estas pessoas que tanto enobrecem o nome de Portugal lá fora e contribuem para a ciência. Nós, a nível local, a nível da comunidade, resolvemos que seria importantíssimo reconhecer todas estas pessoas que vão trabalhando, muitas delas anonimamente, que não têm qualquer visibilidade, que não sabemos quem são, mas que têm feito um papel extraordinário e por isso resolvemos criar os Vizinhos Awards no ano de 2022. Tivemos alguma dificuldade na escolha, especialmente da personalidade do ano, porque inicialmente não conseguimos consenso, e depois chegámos a um consenso que foi já lá vamos fantástico. aos nomes. Já lá vamos aos nomes. Diz-nos um bocado como é que foi o processo, a gênese do Vizinhos Awards. Os Vizinhos Awards surgiu precisamente por causa disto. Uma associação de moradoras é muito problemática porque se está sempre a reivindicar e, portanto, quer junto da autarquia, da Câmara Municipal de Lisboa, a reivindicar determinado tipo de questões que são importantes para os moradores, a melhoria da qualidade de vida, os espaços públicos, questões que têm a ver fundamentais que não continuam por não estar resolvidas, como é o caso do ruído, como é o caso do estacionamento, também, da mobilidade. Mas, ao mesmo tempo, depois entendíamos que é assim, há pessoas que se calhar estão a trabalhar e têm se esforçado e têm que lutar também elas contra tudo isto, contra o status quo diário, da conjuntura. E, portanto, essas pessoas devem ser reconhecidas. E começámos por contactar os nossos associados e perguntar-lhes o que é que eles achavam sobre este tipo de reconhecimento. E toda a gente concordou que seria importante e que seria um ponto de partida para nós darmos o exemplo a outras associações de moradores para fazer o mesmo e para reconhecerem na sua comunidade as pessoas que têm, de facto, merecem. E é então quando vocês lançam o Vizinhos Awards 2022, que até tem um logotipo e tudo, que é um logotipo que já enaltece, por assim dizer, a celebração. Faz-me lembrar, com a devida distância, não é? A coroa dos imperadores romanos, porque na realidade não era só dos imperadores romanos. Na Grécia Antiga, quando o atleta vencia uma prova, levava aquela coroa de louros, não é? São heróis, e, portanto, são heróis, merecem ter lá a coroa. Eu quero agradecer a pessoa talvez mais importante nesta cerimónia, foi, sem dúvida, o meu colega Gonçalo Matos, que trabalhou de forma extraordinária e incansável para que nós tivéssemos também tido este sucesso, claro, que foi a atribuição. E foi interessante também ver a vossa coordenação com a Câmara Municipal, e já lá vamos depois conversar um bocado sobre isso. Vocês dividiram os prémios em setores, por assim dizer. Em categorias. Em categorias, exatamente. E então tivemos 4 categorias. À medida que forem passando as fotos, vais-nos também contextualizar. Sim, vamos. A primeira categoria que nós resolvemos distinguir foi a mobilidade. E a mobilidade resolvemos atribuir o prémio à Carris, que no ano de 2022 fez 150 anos de existência e, portanto, só por si
a maior parte dos lisboetas que não sabem e das pessoas da cidade, a Carris fez 150 anos em 2022. E, portanto, é importantíssimo que 150 anos tinham que ser celebrados, assinalados. Nem tanto, muitas das vezes, pelo trabalho que se faz, mas o prémio foi entregue pelo Presidente da Câmara de Lisboa à diretora, uma das diretoras administradora executiva da Carris, a doutora Sara Nascimento. O meu colega Gonçalo Matos também foi ele que presidiu ali a entrega, juntamente com o Presidente da Câmara, da cerimónia de entrega dos prémios. O interessante é que a senhora diretora até vem com uma indumentária que faz pandan com o logo. Eu posso dizer, nós tivemos, e se quiserem ir passando, eu posso ir falando, a Carris tem também, com 150 anos de história, imaginem os milhares de trabalhadores que passaram por esta empresa e tínhamos que distinguir também os trabalhadores. E escolhemos a Paula Ribeiro, que é, sem dúvida, uma das colaboradoras mais importantes para nós em Arroios, porque ela está à frente da loja da Carris, na loja do Cidadão, no Mercado 31 de Janeiro, e foi ela que despachou imensos pedidos do passo social gratuito para os idosos. Pois, e então ela despachou... Olha, deixa-me só dar aqui uma característica aos nossos telespectadores, já que os nossos ouvintes da rádio só depois, indo ao canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar, é que poderão ver isto, é que cada prémio tem uma determinada ave. Tem. O outro foi o Flamingo, este, neste caso, é o Cardeal, não é? Exatamente. E isto tem a ver com o facto de nós não querermos comprar um prémio standard, tipo Oscar, e oferecer aquilo tudo igual a toda a gente. A individualidade de cada um. Achámos que cada pessoa tinha particularidades próprias. E quando convidámos e fizemos o desafio à Patrícia Mariano, que foi a artista plástica, que resolveu idealizar o que é que ia fazer, ela escolheu, até porque é uma ambientalista, ela escolheu pinturas que representam aves. E esta é então a Paula da loja. Esta é a Paula Ribeiro, da loja do Cidadão, da Carris, ali juntamente com o Gonçalo e com o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas. Ela recebe o Cardeal. Cada uma destas aves tem um simbolismo, um significado simbólico, que está inclusive depois nas certidões e que nós podemos ler. E que podem ler e lendo à medida que vamos a passar agora os nossos slides. Já agora, em que local é que foi feita a entrega dos prémios? A entrega dos prémios foi feita num dos locais mais icónicos da freguesia de Arroios, que a maior parte das pessoas nem sequer sabe que é lá. Eu pensava que isto era na Câmara de Lisboa. Não. Esta cerimónia foi feita na freguesia de Arroios, na Sociedade de Geografia de Lisboa, ao lado do Coliseu, nas portas de Santo Antão. E, portanto, é, de facto, foi um sítio icónico para a freguesia. Exatamente. Muito bem. Entretanto, temos outro, não é? Outra distinção, outra categoria foi a segurança. Portanto, tivemos a mobilidade e agora temos a segurança. O Falcão. Com o Falcão, neste caso, distinguimos o Serviço Municipal de Proteção Civil e depois distinguimos também a sua diretora municipal, a doutora Margarida Castro Martim. Esta é a foto de todos. Assim estão a ver ali 2 prémios. O segundo, a contar da esquerda, está a segurá-lo a diretora municipal do Serviço de Proteção Civil, é o Cardeal. E para além disso, e mais uma vez, e desculpa Luís, eu quero chamar a atenção dos telespectadores para a beleza do salão onde nós estamos. É o Salão Nobre, chama-se Sala Portugal, da Sociedade de Geografia de Lisboa, que eu convido todas as pessoas a irem ver. Fica ali ao lado do Coliseu e é lindíssimo. Reparem a forma como as colunas terminam ali, com aqueles desenhos que nós vemos, a escadaria fantástica. Um exemplar único do trabalho em ferro na arquitetura da cidade. Uau. E, portanto, mesmo ao lado do Coliseu de Recreios.
Muito bem. Outra categoria foi a categoria da cidadania e convidámos e atribuímos o prémio ao Diogo Lourenço. O Diogo Lourenço é um jovem que se meteu nestas coisas há uns anos atrás a tentar dar informação acrescida sobre a mobilidade e criou uma coisa que são os autocarros de Lisboa. E então ele, do seu dinheiro, com o seu tempo pessoal e depois de ter lançado esta ideia, o que é que ele faz? Consegue ele próprio mobilizar outros jovens e outras pessoas para o ajudarem a recolher informações sobre a mobilidade, nomeadamente sobre os autocarros de Lisboa. Isto é extraordinário, isto é fantástico. Como é que jovens que sem recursos, sem recorrerem aos subsídios, porque isto neste momento é tudo à base do subsídio, portanto é possível fazer coisas bem feitas para o bem de todos. Para o bem de todos, da comunidade, sem termos que recorrer sempre a subsídios. Portanto, isso tem que ser reconhecido. Isso é um mérito. E lá está, é mais uma forma de cidadania. É uma forma de informação que lá está. Não, é super interessante e é daquela. Quando é pessoas que estão apaixonadas sobre aquilo que é a cidade e a mobilidade, portanto, ainda melhor, não é? E chegámos então ao tal prémio que tu falaste há pouco, que de início não havia consenso, mas depois chegaram a algum consenso. Que é o de prémio facto, de personalidade do ano. A personalidade do ano é muito importante e não tínhamos consenso, porque havia sempre quem dissesse, não concordo, não gosto, não entendo, não percebo. E depois, de repente, um nosso associado, a história até foi curiosa, um nosso associado que é também uma empresa, um empresário, disse, porque é que não se fala do comendador Rui Nabeiro? E eu disse assim, olha, vou propor. E houve unanimidade imediata. E na altura até tive a preocupação de ir tentar indagar por que motivo é que nós poderíamos reconhecer o comendador Rui Nabeiro. E na altura, a maior parte das pessoas pode até nem saber isto, mas nós tivemos, ainda no mandato anterior, muitas pessoas e especialmente os idosos, que foram a Campo Maior em excursões patrocinadas pela Delta, pelo comendador Rui Nabeiro. E as crianças, muitas delas também foram à praia e foram a Campo Maior, também pelo comendador. Mas, para além disto, durante o período em que tivemos em pandemia, que houve pessoas que não puderam trabalhar e que tiveram famílias que, de outra forma, teriam tido muita dificuldade em alimentar-se, porque ficaram com os orçamentos familiares muito estrangulados, porque não recebiam o seu ordenado por completo. Então, na altura, o comendador, através da Delta, da empresa da Delta Cafés, deu uns vouchers, fez uma campanha de vouchers, em que as pessoas, os donos dos estabelecimentos comerciais, compravam um café e aquilo depois era mais ou menos reconvertido em vouchers que eram dados à Junta de Freguesia, para a Junta de Freguesia dar às pessoas que precisavam para irem ao restaurante fazer a sua refeição. E, portanto, isto é de uma humanidade e de uma solidariedade obviamente, enorme. já o comendador não estando entre nós, não pode ser ele a receber o prémio. De facto, infelizmente, não tivemos a sorte de lhe entregar pessoalmente esta distinção, mas convidámos e tivemos uma honra enorme em ter presente os 3 dos seus 4 netos, e eu começo a nomear aqui da direita para a esquerda, portanto, temos à direita o presidente executivo, o CEO agora do Grupo Nabeiro, da Delta Cafés, que é o Dr. Rui Miguel Nabeiro, a sua irmã ali ao lado, a doutora Rita Nabeiro, que está a assegurar, de facto, o prémio, e ao lado do Presidente da Câmara, mais um neto, o doutor Ivan Nabeiro Crato, que também está a assegurar a certidão da obra de arte,
ao lado do Gonçalo Matos, que é o presidente, eu esqueci-me de dizer, o Gonçalo Matos é o presidente dos vizinhos em Lisboa. Portanto, da associação Umbrella, de chapéu de todos os grupos de vizinhos. E que os vizinhos de Arroios tiveram o apoio dos vizinhos em Lisboa. E, portanto, é esta. Para o comentador Rui Nabeiro, escolheu a Patrícia Mariano, a coruja, que é simbólica da sabedoria, da inteligência, enfim, tudo aquilo que distingue, e foi uma grande honra. Por acaso, o CEO é o que tem aparecido nas cerimónias oficiais, portanto, aquele senhor mais à direita com é o Dr. a gravata azul clarinha. Exatamente. Muito bem. E creio que continuamos aqui com mais algumas Não sei se haverá mais algum slide. Temos aqui a artista plástica, que é a Patrícia Mariano, e ao lado aqui da nossa equipa. Portanto, a Patrícia Mariano é uma artista extraordinária, tem feito uns trabalhos e muitas exposições, quer em Lisboa, quer fora, um bocadinho, salvo erro, no Algarve ela tem, de facto, trabalhos expostos, e é muito, e foi muito generosa. Ela e também a equipa dela que nos aconselhou. Ou seja, vocês aqui, eu sei que há uma equipa vasta, mas vocês os três foram absolutamente pilares essenciais. Não, aqui, repara, aqui o trabalho é assim, eu estou velho, já não tenho muito mais para fazer, mas posso comandar e organizar as coisas. E, de facto, quando temos pessoas muito capazes, muito competentes, como é o caso do Gonçalo Matos, que também é ocupadíssimo, é brilhante, a Patrícia Mariano, que também vive na freguesia de Arroios. Portanto, quando temos uma equipa muito boa, fazemos coisas muito boas. Exatamente. Luís, e antes de voltarmos para o estúdio, tu já pensaste o que é a tua equipa juntar-se à equipa do Isto é o Povo a Falar e fazermos uma semana de diretos a partir deste extraordinário edifício? Mas isso vocês estão convidados desde já, e têm a possibilidade, e eu tenho a certeza, e eu quero neste momento aqui, e se puderem, quero agradecer especialmente ao professor catedrático Luís Aires Barros, que é o presidente da Sociedade de Geografia, que gentilmente nos permitiu e que tivéssemos esta cerimónia na Sociedade de Geografia, e eu tenho a certeza que a Sociedade de Geografia de Lisboa ficaria muito contente em ter-vos também lá a fazer diretos e, eventualmente, quem sabe, outro tipo de programas. Com todo o gosto, Luís, com todo o gosto. Olha, e Luís, mais uma vez, eu tenho que dar os parabéns a ti e a toda a equipa por, no meio deste marasmo que Portugal se tornou, conseguirem tirar do vosso tempo para reconhecer o trabalho de pessoas que, de facto, fazem algo em prol dos cidadãos e que tentam, com a sua contribuição, melhorar cada vez mais a nossa Mas deixa-me só dizer força. Uma coisa para terminar, porque nos agradecimentos, de facto, sabes que eu não sou nada controlado quando se trata de fazer críticas a quem tenho que fazer. E tenho que reconhecer, de facto, ainda que o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa, o engenheiro Carlos Moedas, nos tenha obrigado a levantar todos às 9 da manhã para estarmos na Sociedade de Geografia para entregar os prémios, mas quero-lhe agradecer aqui publicamente, porque não o pude fazer no dia da cerimónia, porque era tanta a emoção que não deu para fazer isso. Mas quero-lhe agradecer publicamente ao engenheiro Carlos Moeda a disponibilidade que teve para estar presente e para homenagear e dignificar ainda mais as pessoas que distinguimos nesta cerimónia, e ao seu assessor, ao Afonso Costa, que também esteve muito bem. Portanto, Afonso e senhor engenheiro, muito obrigado. Bom, Luís, já estamos há algum tempo a reconhecer o mérito de pessoas que, de facto, assim o merecem.
Mas eu sei que não está tudo bem em Arroios, e algo que tinha sido uma preocupação tua e que continua, pelos vistos, é o ruído. O ruído tem sido um dos maiores problemas agora na freguesia, juntamente com a mobilidade, mas estamos a concentrar no ruído. O ruído é um problema dramático, porque, reparem, se nós olharmos para a dimensão do problema noutras zonas da cidade, que é dramática, como é o caso do Bairro Alto, na zona da freguesia da Misericórdia, ou mesmo da Estrela, vejam que em Arroios, que é a freguesia mais densamente populada da cidade, portanto, nós temos à volta, oficialmente, cerca de 16.500 pessoas por quilómetro quadrado. Os prédios são prédios grandes, altos, não são aqueles prédios baixinhos do Bairro Alto. Portanto, são prédios onde até na própria comunicação social, muitos deles estão sobrelotados. Há prédios que acusam registros de 900 pessoas, portanto, vejam o disparate que isto é. E nós temos pessoas que simplesmente não conseguem dormir. Não conseguem dormir porque a Câmara Municipal de Lisboa insiste, e agora aqui é uma crítica, em permitir a existência de licenciamento de atividades comerciais como bares, restaurantes, em prédios habitacionais. E, portanto, ainda com o licenciamento zero, que neste momento já foi ultrapassado por outro tipo de regulamento que existe em relação ao exercício da atividade de bares e restaurantes. Ainda com o licenciamento zero permitisse a instalação direta deste tipo de estabelecimentos, o que acontece é que a própria lei previa que em casos onde não seja possível, porque há um conflito de interesses, portanto, não se pode permitir que um bar ou um restaurante esteja a operar em detrimento num prédio de habitação, numa fração, que muitas delas até nem sequer permitem este tipo de estabelecimento. Já para não falar das esplanadas e toda uma série de coisas. Para não falar das esplanadas, porque as informais. esplanadas não são mais do que extensões de uma atividade comercial para o espaço público. E mesmo quando os estabelecimentos fecham, e, portanto, os promotores destas atividades económicas têm que perceber que mesmo quando os estabelecimentos fecham, se tem uma esplanada que está na via pública e que não é removida, as pessoas vão-se continuar ali a aglomerar, muitas das vezes a beber. E ninguém consegue beber. E olha, eu creio que vi nas redes sociais dos vizinhos de Arroios algo que aconteceu relativamente há pouco tempo, uma festa qualquer numa varanda, em que as colunas, não sei se estavam colocadas cá para fora ou se o som estava a um nível tal que as pessoas até se começaram a acumular debaixo da varanda e a beber, a dançar. Do outro lado da rua, foi esta sexta-feira. Os Santos Populares são algo de tradicional na nossa cidade, mas nós temos que ver que não é sempre aquilo que é a tradição. A tradição era uma coisa completamente diferente. Só eram coisas de bairro. Ora, nós estamos numa cidade que é um parque de diversões para os turistas. E são milhares e milhares de pessoas. Vejam o que se aconteceu em Alfama ou na Moraria este fim de semana que passou. Portanto, o que nós temos que olhar é perceber que aquilo que era a tradição, que era uma coisa, um determinado tipo de coisa, muito local, muito para agentes locais, não é a mesma coisa que aquilo que está a acontecer hoje em dia. E, portanto, tem que haver regras e não há essas regras. Não existem. Todos fazem o que querem. E esta sexta-feira tivemos um caso em que de uma varanda de um prédio se faz um género de uma festa, as colunas são viradas para a rua e dezenas, umas 80 pessoas à vontade, estão no meio da rua a impedir a circulação automóvel, a impedir a circulação de peões, todas histéricas. E depois o que fazem de estarem alcoolizadas é pegar fogo a uma ecoilha, a destruição de bens na via pública,
Há a intervenção dos bombeiros, há a intervenção da polícia, mas pronto, ficou tudo Luís, em águas de bacalhau, porque não há um controle efetivo, nem da Câmara, nem da Junta de Freguesia. Só porque às vezes parece que é repetido ad nauseam que esta é a geração melhor preparada de sempre. Podes-nos só fazer umas continhas do custo para os cidadãos, para o erário público de uma ecoilha como não, aquela? Mas é como a ecoilha, é daquelas, com quatro contentores diferenciados, anda à volta dos 80 mil euros. Mais as obras que se têm que lá fazer que não estão incluídas nesse tipo. Portanto, dar cabo ali de um destes contentores é inaceitável. E o facto de estarmos mais bem preparados, eu não sei se estamos mais bem preparados, porque ainda agora, esta semana, saiu na comunicação social que os médicos dos cirurgiões diziam que tem que haver maior preparação nas faculdades e na escolha nas gerações dos mais novas, porque muitos dos médicos estagiários que estão nos hospitais lhes dão resposta do género em matéria de anatomia, diz: "Oh, senhor professor, ou sou doutor, já tive essa aula há 6 anos ou 5 anos na universidade, portanto já não me lembro." E, portanto, isto diz muito. Há muita gente com títulos académicos, licenciaturas, mas isto não quer dizer qualidade. Isto não quer dizer qualidade. A qualidade do ensino está pela Rua da Amargura, no meu ponto de vista. Isto vê-se quando aquelas coisas mais banais, como o civismo, por o exemplo. civismo é outra coisa, mas o civismo aprende-se não só na escola, mas em casa também, não é? A educação é em casa, não é? E depois a aprendizagem faz-se na escola. Não é? Muito bem. Olha, Luís, e não podemos deixar de não falar sobre os festejos do 10 de junho. Qual é a primeira pergunta que eu te vou fazer? Galamba vai porque é convidado por António Costa. Podia ter convidado qualquer outro ministro. E vai o Ministro das Infraestruturas, que obviamente foi veiado. Como é que tu lês esta carta política de António Costa? É uma provocação. É uma provocação às pessoas, é uma provocação ao Presidente da República, porque António Costa não pode ignorar que nas comemorações do 10 de junho estaria o Sr. Presidente da República, não é? Portanto, se o Presidente da República discorda da posição que ele tomou em relação ao Ministro, e se António Costa insiste em ter lá o Ministro quando podia desterrar para outro sítio qualquer, com mérito também, acho que é uma provocação. E depois, claro, as provocações pagam-se. Este programa que nós estamos aqui hoje no Isto é o Povo a falar é sobre as Tágidas, e as Tágidas são as musas inspiradoras do Tejo, não é? Faz-me lembrar Camões. E, portanto, isto é tudo menos inspirador. Num dia em que se quer enaltecer a nobreza do Estado, a nobreza da nação, o nosso legado que é histórico, com todos os defeitos e qualidades que isto acarreta, mas é o nosso legado. Portanto, a história é o que outra é. Nação, não é? A história é o que é. Portanto, num dia em que se procura enaltecer aquilo que de mais nobre os portugueses têm, afinal de contas, temos algo que é muito pouco inspirador, não é? Olha, e depois viu-se pessoas a aplaudir António Costa, sim senhora, mas entretanto há um momento de alguma tensão, onde um grupo de professores mais contestatário teve a possibilidade de trocar ali algumas palavras com António Costa, que depois se sentiu extremamente ofendido e incomodado. Como é que tu lês isto? Seria expectável? António Costa fez bem ir falar, depois fez mal e ficar chateado? Olha, eu já nem sei o que te diga. Isto é tão triste. Os últimos anos
da cena política nacional têm sido tão tristes, que a única coisa que me vem à cabeça é um debate entre o professor Paulo Moraes e o então candidato Marcelo Rebelo de Sousa, em que Marcelo Rebelo de Sousa dizia neste frente a frente político para as eleições presidenciais de 2017, dizia que ele era o candidato da estabilidade. E retorquia o Paulo Moraes dizendo que não há nada mais estável que um pântano. E, portanto, o que acontece é que é isto mesmo que nós estamos a assistir. Nós estamos num pântano em que está toda a sociedade, tudo aquilo que são os valores, a correção, a dignidade das instituições, está tudo a afundar-se neste pântano, de forma muito estável. Um ritmo consistente. Epá, eu não sei, eu questiono-me onde é que isto... E acho que todas as pessoas que estão em casa devem se perguntar onde é que nós vamos parar. Porque isto é, de facto, muito, muito difícil de encarar. Nós não conseguimos sair... indicadores económicos, ora, a manipulação dos dados, da informação é enorme. A comunicação social que ora está ao serviço de interesses económicos e, portanto, penaliza tudo aquilo que não lhe interessa, ora está ao serviço de interesses ideológicos. Nós cada vez temos mais jornais e a comunicação social a defender posições ideológicas contra tudo e contra todos, e a cancelarem, nomeadamente, entrando nestes movimentos disparatados sociais que estão a acontecer, entrando num frenesim que não tem justificação. Olha, e só para irmos à imagem do cartaz e ao Rafael Bordal Pinheiro, e porque estamos a falar também de liberdade de expressão, considera-se que há limites, obviamente, mas eu penso que quanto maior a exposição pública e também quanto maior a responsabilidade pública de uma determinada pessoa, a pessoa tem que ter arcabouço para que, eventualmente, ouvir algumas coisas que não gosta. Olha, eu defendo o seguinte: se a pessoa é uma personalidade pública, como é o caso de um Presidente da República, de um Primeiro-Ministro, eu não acredito que todas as pessoas sejam personalidades públicas. Mas um Primeiro-Ministro tem um poder imenso, tem um poder de poder convocar a comunicação social, tem toda a gente ali a seus pés. A maior parte dos cidadãos não goza dessa faculdade. Portanto, aquilo que eu entenderia que seria ofensivo para um determinado grupo de pessoas, o cidadão comum, não é? Que não tem esta capacidade para se poder defender, já não o entendo em relação a pessoas que são públicas e que têm essa particularidade, e estou a falar concretamente, quer dos ministros, quer dos membros do governo, quer dos parlamentares, que têm esse tipo de capacidade. E têm máquinas atrás deles, os partidos políticos, que estão muito bem oleadas. Portanto, acho que quem escolheu aqueles cartazes, acho que escolheu bem. Eu preocupo-me mais de saber se a acusação que muitas das vezes se é feita, se é justa ou se é injusta. E, de facto, nós olhando para trás, não podemos perceber como é que uma classe, como é a dos professores, que teve que trabalhar e que foi sacrificada, como é que não se pensa ao longo... eu não digo de uma vez só, se calhar, mas ao longo do tempo, ir repondo aquilo que foi o sacrifício que eles tiveram ao contribuir para a recuperação da economia, porque não foram os professores só que contribuíram, houve muitas pessoas, os reformados, lembro-me dos reformados na altura, serem muito penalizados também, mas
Nós temos que pensar que temos uma classe política, uma classe profissional que é fundamental para o futuro deste país, porque se nós não tivermos pessoas com uma boa cultura, com uma boa instrução e educação, Se isto está mal agora, daqui a uns anos... Não sei o que é que vai ser. Vai ser a ainda capacidade a crítica que é necessária não vai existir. Basta pensar que mais de metade dos professores, ou sensivelmente metade dos professores, vão estar à idade de reforma, creio que daqui a uma década, se não antes. Olha, entretanto, queria comentar contigo aqui uma frase de Marcelo Rebelo de Sousa, não a famosa frase do cortar ramos mortos, que ele diz que, pronto, não era para ninguém especial, mas é uma frase que ele diz que é a nossa vocação de sempre, fazer pontes, sermos plataforma entre oceanos, continentes, culturas e povos. Agora ouvi isto. Outros há e haverá que são e serão mais ricos do que nós, mais coesos do que nós, mas com línguas que poucos conhecem e incapazes de compreender o mundo e de o tocarem e de o influenciar, mesmo aquele mundo que está mesmo à beira da sua porta. Eu não sei se ele está a falar dos países nórdicos, mas eu tenho paletes de familiares meus na Noruega e ninguém quer voltar para cá. Eles preferem ser ricos, ter uma vida estável, poder pagar as suas contas, do que vir aqui para o sol da Caparica. Há uma expressão que diz: palavras levam-nas o vento, não é? Portanto, isto é mais uma daquelas intervenções do nosso Presidente que não tem qualquer consequência. Ou seja, o professor doutor Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa inteligente, não há dúvida, mas isso não faz dele um bom político. E como político, ele é muito mau. Ele é muito mau. Porquê? Porque ele tem na mão a capacidade para pôr ordem na casa. E o que vai fazendo é pequenas intervenções ad hoc, muitas das vezes já até desajustadas, outras das vezes intervenções inconsequentes, porque esta coisa só deste falar, é só para falar, para dizer, para encher. Eu não sei o que é que ele quer dizer com isso. Quer dizer, pode dizer eventualmente, pode tentar. É bonito, a gente ouve dizer isto na boca dele e de facto soa bem, mas depois o que é que isso quer dizer? Em que é que isso vai melhorar a vida dos portugueses? Ou em que é que isso vai... Pois, mas é que ele depois a seguir disse... inspirar os portugueses, porque não vai. Ele depois diz assim, de que nos serve ter essa influência mundial se entre portas sempre tivemos e temos problemas por resolver. Pois é que, repara, é como tu dizes no programa, mas isto é para nos inspirar. Ora, eu tenho a impressão que aqui o nosso Presidente, eu tenho alguma admiração por ele, não é? Mas, faça alguma coisa, não é? Eu gostava que ele tivesse tido sempre uma posição mais interventiva. Tem que ser. E era isto que no passado sempre me motivou. As coisas, repara, as coisas estão mal e se estão mal têm que mudar. E houve um tempo em que as coisas podiam mudar de forma progressiva, mais ajustada. Neste momento tem que levar, é uma mudança radical. Porque deixámos chegar, quanto mais tempo andarmos a empurrar com a barriga, mais sujeitos estamos a grandes convulsões. E repara que o português, que normalmente nem se manifesta de forma muito agressiva, o nosso Primeiro-Ministro sentiu-se muito ofendido. E já não é a primeira vez que ele se sente ofendido. Mas eu não sei se ele tem a noção de que o povo não tem casas para morar. A classe média não tem casas para habitar. Hoje tu queres encontrar uma casa para arrendar em Lisboa, se tu não tiveres 2.500 euros, não consegues arrendar nada em Lisboa. Há políticas que o próprio governo, os nómadas digitais, é o maior cancro que há para cá. Tu tens pessoas para o nosso país, tu tens pessoas que vêm de lá de fora, que não pagam os impostos que os portugueses têm, que ganham milionariamente comparado com aquilo que são os ordenados nacionais e que podem pagar estas rendas agiotas
que depois excluem as pessoas. Portanto, eu não sei porque é que ele há de ficar. Uma pessoa que não tem que comer, que não tem onde viver, onde morar, que não tem saúde, porque vais aos hospitais e morres, porque não há médicos suficientes, porque não tens uma escola... E olha, tu estás a dizer isso na segunda-feira a seguir aos Santos Populares em Lisboa, pode ser contextualizado com a seguinte notícia, é que, por exemplo, nas marchas, já poucas são, ou quase nenhumas, são as pessoas que vivem nos bairros das marchas onde estão a participar. Não, portanto, a tradição, costuma ser, a tradição já não é o que era. E não é mesmo. Isto é outra coisa, não lhes chamem os Santos Populares. Isto é uma feira para o turista vir cá gastar mais dinheiro. E, portanto, não tem nada de tradição. Nós íamos à Alfama. Isto hoje não se consegue sequer mexer em lado nenhum. Mas alguém... Eu quero ir comer uma sardinha à Alfama. Alguém no seu perfeito juízo dá 4 euros por uma sardinha numa fatia de pão. 4 euros? Epá, isto não é nada. Isto eu não tenho 4 euros para dar. Em arroz é um bocadinho mais barato. De facto, em arroz é um bocadinho mais barato. Pagamos só 3, mas também comi uma e já fiquei... Bem, eu não como sardinhas. Só para assinalar. Não sou fã, prefiro um carapau, mas acho que não sei se servem carapaus nos Santos Populares. Mas as sardinhas fazem bem porque têm muito ômega 3. Eu vou buscar ao salmão, não quero saber. Não sou muito fã. Olha, Luís, vamos tentar terminar aqui. Estamos nos últimos 3 minutos do programa com alguma nota positiva. O que é que nós, enquanto cidadãos, podemos fazer e quão importante é também participar em associações como esta dos Vizinhos de Arroios e, no fundo, se também há alguém que possa estar a assistir a este programa e que queira fazer uma associação como a Vizinha de Arroios lá no bairro de onde é. Eu acho que é fundamental nos dias que correm. E nós temos uma pessoa que foi muito promotora da participação cidadã, que eu tenho que fazer aqui uma homenagem, já que estás a falar das associações de moradores, que tem a ver com a arquiteta Helena Roseta. A Helena Roseta foi uma pessoa que sempre foi muito promotora e percebeu desde cedo a importância das associações de moradores. Ela fez tudo e, ao longo da sua carreira, foi fazendo algumas intervenções para dar poder, sempre que podia, mesmo enquanto Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, para dar poder às associações de morador e visibilidade. Mas é muito importante. É muito importante porque o poder está no povo, é o que diz a Constituição. E se as pessoas, elas próprias, não se unirem em torno de causas comuns, não é de ideologias. As ideologias é para outra coisa à parte, que é no dia de irmos votar e de escolhermos as pessoas que nós entendemos. Mas aquilo que é a defesa da causa comum une-nos a todos. Porque não há... reparem, barulho num prédio onde não se consegue dormir, afeta tanto a pessoa de esquerda como a pessoa de direita. Falta de estacionamento. A falta de estacionamento afeta tanto a pessoa de esquerda como a pessoa de direita. Portanto, há causas comuns. E é por isso que, no caso de outras freguesias, eu convido as pessoas a juntarem-se aos vizinhos e aos vizinhos em Lisboa. Muito bem. Luís Castro, muito obrigado por ter estado aqui connosco. Luís Castro foi o nosso convidado, ele é presidente da Associação dos Vizinhos de Arroios, foi para dar o pontapé de saída para mais esta semana de conversa. Quero relembrar que Isto é o Povo a Falar, agora tem um canal próprio no YouTube, portanto não se esqueça, vá até ao YouTube, procura Isto é o Povo a Falar, subscreva, carregue lá no sininho, porque cada vez que fizermos o upload de um dos nossos programas você recebe a notificação e também passe pelo Facebook e o Instagram, dê-nos o nosso apoio. Resta-me agradecer, desejar-lhe um resto de uma boa noite e dizer que amanhã estaremos de volta à mesma hora para mais uns 50 minutos de conversa. Muito obrigado, até amanhã. Deus.